Estimados alunos, esse pequeno vídeo ele tenta ser uma introdução, vamos dizer assim, de um assunto que vamos trabalhar nas próximas 4 semanas, que envolve microbiologia. E quando se fala em microbiologia, as pessoas tendem a associar a somente um grupo. Quando eu falo um grupo, estou falando das bactérias, né? Associo a disciplina, o conteúdo de microbiologia, a apenas o conteúdo vinculado a bactérias. É certo ou errado? Não. Microbiologia, de uma forma geral, ele é um termo que se aplica a um grupo heterogêneo. Que a gente, para entender microbiologia, começamos a associar a palavra micro, né? Não faz muito trabalhamos uma disciplinas que falamos sobre notação científica. Ficou bem claro que a gente acaba utilizando a notação científica como uma maneira, uma estratégia para representar números grandes demais ou números pequenos demais. E vamos começar a observar que esse tipo de notação científica cai muito bem quando quisermos representar o tamanho, né, que uma dessas estruturas microbiológicas possui, né? Já sabem, né, que o expoente lá vai ser negativo, afinal estamos falando de números menores, né? Lembro que a notação científica ficava em números menores ou igual a 1, menor que 10, né? Então a gente vai ter acostumando já com a questão da microbiologia a trabalhar esse aspecto mais vinculado a questões de organismos muito pequenos. Bom, só para a gente ter uma ideia, eu sempre solicito o pessoal obter ter uma régua, né, de uma forma real, porque o que acontece? Uma régua, de uma forma geral, ela nos permite, né, entender melhor ou visualizar melhor, né, o tamanho de uma estrutura. Depois eu vou mostrar uma relação que isso. Mas eu gostaria que vocês pegassem uma régua, claro, uma régua, observassem um centímetro, né, pegassem 1 centímetro, né, como eu salientei nessa régua, melhor visualizar, eu fiz ela novamente aqui você tem 1 centímetro, né, uma escala de 10 milímetros, né. Vocês observam que de 1 centímetro até 1 milímetro, nossa visão humana, né, nos permite olhar a olho nu, vamos dizer assim, né. Menores do que isso, a gente começa a utilizar alguns outros recursos, né. E um dos recursos, né, vocês começam a observar, lembra que a gente usou 2 equipamentos ópticos, na verdade, lembra, né, a lupa ou o estereomicroscópio, né, que era para, digamos, estruturas maiores, vamos dizer assim, de 1 milímetro em diante, né, e o microscópio para estruturas menores, vamos dizer assim, né, de menores de 1 milímetro, vamos dizer assim, o uso desses equipamentos de uma forma geral. Aqui só para a gente ter uma introdução sobre o tamanho e o que é microbiologia. Bom, de regra, a gente associa a outros grupos, né, microbiológicos. Eu vou trabalhar isso em sala de aula com vocês. Mas dentro da microbiologia a gente vai ver as bactérias, claro, né, que é um indivíduo procarionte, se vocês lembram, né, muito bem, procariontes são aqueles seres vivos que não possuem o seu núcleo delimitado por uma membrana, né? O seu material genético está disperso no citoplasma, né? A gente conversou isso aí já é um assunto já vencido por vocês, já introjetaram essa informação, né? E fora os procariontes, a gente costuma ter muito outros organismos, né? Entre eles, né, a gente tem os eucariontes, que a gente costuma falar, né? Eu sempre uso o termo eu, né? Lembra nós pessoas, nós somos eucariontes, porque a gente tem o nosso núcleo, né, das nossas células, das nossas diversas células, delimitada por uma membrana, vamos dizer assim. Bom, isso aqui é apenas uma introdução, mas junto com as bactérias, né, posteriormente em sala de aula a gente vai ver algumas características mais específicas. Temos os protistas também, que são seres eucariontes aí, né? Os fungos de uma forma geral, né, a gente vai ver, são todos indivíduos, seres vivos que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Mas voltando sobre aquela questão da notação científica, até para a gente vencer um pouquinho esse assunto, eu tenho uma imagem que eu vou trabalhar essa imagem novamente com vocês em sala de aula, né, eu vou publicar no blog, mas o que acontece? Se vocês observarem essa imagem que eu tenho aqui, né, estão conseguindo ver, claro, ela tenta representar uma questão sobre tamanho, né? Então vamos dizer assim, de 1 centímetro a questão de 1 milímetro ali, né? A gente
consegue, né, visualizar, né, a olho nu, né? Então, digamos, 1 centímetro, né, é considerado 10 na menos 2. Pô, bateu dúvida? Calculadora, pessoal. Lembra que eu expliquei como é que se usa a calculadora científica? Peguem ela lá. Vamos fazer um exercíciozinho rápido. Olha só. Peguem a calculadora, né, científica, lembram? E que eu salientei que existe uma função, né, uma tecla, né, que é para a gente fazer esses cálculos, vamos dizer assim, que envolvam potência, né, um número elevado a algum expoente, né. E tem um que é representado uma base x, um expoente y, vocês vão usar esse botãozinho. Então vocês vão colocar 10, acessar esse botãozinho, né. Claro que vocês vão ver que também existe uma outra tecla lá que é mais ou menos, isso significa que tu pode mudar o sinal do expoente, como a gente falou ali, ó. Centímetros seria 10 na menos 2. Vocês vão botar o 2 e vão acionar o menos 2. Isso ficaria 0,01, né? Entenderam? Centímetro. Isso é, né, 1 centímetro, né? Podemos trabalhar outras unidades, que vai ser interessante agora, gente, como eu falei, né? Vamos trabalhar o milímetro. Lembram-se, o milímetro? O milímetro equivale a 10 a menos 3. Como é que eu faço esse cálculo? Deixa eu zerar aqui. 10, aciona a minha tecla lá. 3, muda o sinal. Fica sendo 0,00, né? 10, ali ó, 0,001. Faça um exercício em casa. Isso aí seria a questão, né? A gente está falando de 1 milímetro, né? Em relação, né? É a questão do uso da notação científica, né? Então tá, vamos trabalhar, vamos precisar do centímetro, do milímetro, que eu separei aqui. Vocês vão começar a utilizar o micrômetro, né? Que é equivalente a 10 na menos 6. Faça um cálculo aí depois aí me digam, né? 10 na menos 6 que é o micrômetro. E claro, vai ter outras unidades, né? Nanômetro, né? O pessoal da nanotecnologia. Olha o tamanho que os caras da nanotecnologia lidam, né? Afinal, nanômetro é 10 na menos 9, né? Então comece a associar, né, essas estruturas, né? E claro, existe uma unidade que ela não é usada digamos assim, não pertence ao sistema internacional de medida, assim, sabe? Que alguns já ouviram falar angstrom, né? Vai ter um símbolo que eu vou posteriormente publicar, a gente vai falar isso em sala de aula, vocês devem estar vendo aí no vídeo alguma questão vinculada a isso aí. E é uma unidade, digamos assim, quando a gente, para medir, né, estruturas extremamente pequenas, vamos dizer assim, né. Só para vocês entenderem, o angstrom aqui, ele tem de medida 10 na menos 10 em relação, né, ao metro, vamos dizer assim. Então vocês podem ter uma noção disso aí. Voltamos ao desenho lá, que a gente vai trabalhar em sala de aula. Digamos, uma célula já tem, né, em torno de 1000 micrômetros a 10 micrômetros, uma bactéria, já o grupo que nos interessa na microbiologia, 1 micrômetro, né? Vírus entra, ele é estrutura de estudo na microbiologia, né? Mesmo sabendo, né, que o vírus ele não manifesta uma estrutura viva, porque ele fica entre aquela relação entre um ser vivo e um não vivo, manifestando sua vida quando está parasitando algum organismo, uma célula, de uma forma geral, né? Mas também é fonte de pesquisa da microbiologia. Só para vocês terem uma ideia ali, ó, chega a estar numa medida de 10 nanômetros, né? Então vamos ver se a gente vai trabalhar estruturas pequenésimas aqui, vamos dizer assim, né? Então isto é microbiologia, né? Por isso a palavra micro, né? E biologia, como vocês sabem, é o estudo da vida, então se estuda desses pequenos animais, né? Pequenos animais, não digo, né? Tá errado que a gente está falando num grupo, né? Desses pequenos seres vivos, na verdade, né? Dentro dessa sistemática que temos atualmente, né? Então é só uma introdução, né? Para vocês começarem a observar qual é a fonte, qual é o objetivo da microbiologia. Isso é apenas um pontapé, um kick-off, um pontapé inicial sobre o assunto, né? Vamos trabalhar melhor, então dê uma olhadinha sobre notação científica. Volte ao conhecimento, use a calculadora, né? Faça essa ideia de noção também, peguem lá, olha o que a nossa visão humana é capaz de verificar sem maiores problemas ali, ó, a questão de 1 centímetro a 1 milímetro. Abaixo disso aí, só usando equipamentos, quais equipamentos? Microscópio, né, para as estruturas menores, você sabe fazer o cálculo também de aumento. Estereomicroscópio para as estruturas maiores, digamos um pouco maior de que 1 milímetro em diante, né?
mas são equipamentos que são necessários para esse estudo, né? Então observe, né? Novamente eu vou salientar a imagem aqui, outra palavrinha mágica, vocês vão aparecer lá, ó, light microscópio, digamos, né, microscópio de luz, né? E um electron microscópio, digamos, um microscópio eletrônico. Então, digamos assim, ó, vocês têm uma faixa, né, que vai de 1 micrômetro, né, até passando 1 milímetro, que é possível verificar no microscópio de luz, esse comum, né, que a gente usa em laboratório, né, de uma forma mais comum. Agora, estruturas menores precisam, né, ali a partir de nanômetros para menos ali, vai precisar de um microscópio eletrônico, né? Então é outro equipamento, né? Mas vocês já vão tomando conhecimento dessas várias formas, né, de se observar esse mundo microscópico, né? Então vamos lá, pessoal. Microbiologia inicia agora. Começamos com esse pontapé inicial, associaram todos os conhecimentos até agora vistos, né? Questão lá que a gente viu lá em histologia lá no início. Procariontes, eucariontes, voltou de novo. Questões que a gente viu, estava falando na disciplina de física geral para biólogos, de uma forma geral, né? Lembra? Notação científica. Bom, vamos lá, todo mundo está sabendo essa informação. Associando mais um passo agora. Microbiologia associando conhecimento de histologia, que a gente viu sobre notação científica, e muita mais coisa que vai vir pela diante. Ok? Até o nosso próximo momento. Até. Tchau, tchau.